Seja muito bem-vindo à nossa oração de hoje. Que bom que você chegou. Aqui no canal Jornada da Fé, nós rezamos todos os dias, pedindo a ajuda dos arcanjos de Deus nas causas mais concretas da vida. E hoje vamos rezar com fé por algo muito importante: a sua família. Vamos pedir que São Miguel Arcanjo entre nesse lar com sua espada, que São Rafael traga cura onde há feridas e que São Gabriel anuncie boas notícias onde só se tem ouvido palavras de divisão. Se puder, pegue um copo com água e deixe aí ao seu lado. No final desta oração, vamos pedir a bênção de Deus sobre essa água. Ela será sinal da proteção do céu sobre a sua casa, um gesto de fé e confiança por você e por todos os seus. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil dentro da sua família. Discussões que surgem sem motivo, clima pesado, portas que se fecham, olhares que evitam se encontrar. Parece que tudo está mais frio, mais distante, mais cansado. Você percebe que algo está errado, mas não sabe bem o quê. Só sabe que a paz foi embora e que o amor precisa voltar. É por isso que você está aqui. E não está sozinho. Deus viu o que você está vivendo. E os santos arcanjos foram enviados até você neste momento. São Miguel Arcanjo, defensor do povo de Deus, chefe dos exércitos celestes, entra agora nesta casa, toma a frente desta família, passa em cada cômodo, visita cada coração. Onde houver divisão, leva unidade. Onde houver orgulho, planta humildade. Onde houver raiva, derrama misericórdia. Onde houver frieza, reacende o amor. Tua presença, Miguel, é força contra o mal. Onde tu estás, o inimigo não permanece. Pedimos que tua espada esteja entre esta família e toda influência maligna. Que sejam quebradas agora, em nome de Jesus, todas as palavras que foram ditas com ira, toda maldição lançada por outros, todo pecado escondido, todo ressentimento acumulado. Que os anjos de Deus façam um cerco ao redor dessa casa. Que nenhum espírito de discórdia, de confusão, de violência tenha mais acesso a esse lar. São Gabriel Arcanjo, mensageiro do céu, anuncia boas novas sobre esta família. Que a esperança volte a ser sentida, que os corações sejam tocados pela verdade, que cada membro da casa ouça, mesmo em silêncio, o chamado de Deus para recomeçar. Fala aos corações com doçura, Gabriel. Toca aqueles que se afastaram da fé, alcança os que desistiram de rezar, traz de volta os que se perderam. Que a voz de Deus seja mais forte do que qualquer outra. São Rafael Arcanjo, médico do céu, passa com tua luz onde existem feridas abertas, feridas antigas, palavras que marcaram, ausências que doeram. Cura os relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos, entre cônjuges. Toca com compaixão os que estão frios, os que estão feridos, os que estão fechados. Que haja perdão onde hoje há mágoa, que haja acolhimento onde antes houve rejeição, que o amor seja mais forte que o passado. Senhor nosso Deus, olha por esta casa com misericórdia. Restaura a paz que se perdeu. Liberta este lar de tudo aquilo que o oprime. Que as conversas voltem a ser saudáveis, que os abraços voltem a acontecer, que a paciência volte a morar aqui, que o respeito seja restaurado, que o silêncio pesado seja vencido pelo diálogo, que o teu Espírito Santo esteja sobre cada pessoa que vive aqui. Espírito Santo de Deus, sela esta família com a tua presença. Que cada um dos teus dons seja derramado: sabedoria, fortaleza, amor, compreensão. Ensina novamente a servir, a escutar, a cuidar. Que ninguém aqui se sinta excluído. Que todos sejam tocados pela tua paz. E se houver quem se afastou da igreja, da oração, da Eucaristia, que seja agora tocado por uma graça de retorno. Que essa casa volte a ser lugar de oração, de fé, de comunhão com Deus. São Miguel Arcanjo, protege esta casa. Toma a liderança espiritual desta família. Que tua presença traga libertação. Que tua força afaste toda a influência do mal. Que os outros dois arcanjos, Gabriel e Rafael, te acompanhem. E que juntos, como enviados do céu, façam dessa casa um lugar onde Deus é servido, amado e respeitado. Escreva com fé nos comentários: São Miguel Arcanjo,
Protege minha família contra todo o mal. São Rafael Arcanjo, enviado por Deus como remédio celestial, como bálsamo do alto para curar os corações feridos, os corpos adoecidos e as almas abatidas, hoje nos colocamos aos teus pés, suplicando que tragas contigo o consolo que vem de Deus, o refrigério que cura não apenas a carne, mas principalmente as feridas invisíveis, aquelas que sangram silenciosamente e ninguém vê. Viemos pedir que sejas nosso companheiro de caminhada nesta jornada de restauração interior. Quantas vezes, São Rafael, as emoções ficam presas, encarceradas em dores antigas, em traumas mal resolvidos, em palavras não ditas ou em gritos que nunca puderam ser libertados. E essas dores, não curadas, acabam se transformando em comportamentos autodestrutivos, em vícios, em atitudes que nos afastam da paz e da presença de Deus. Toma agora, São Rafael, as emoções de cada pessoa que reza esta oração com fé e apresenta ao trono do Altíssimo tudo aquilo que foi acumulado dentro do peito ao longo dos anos. Toma os medos que paralisam, as inseguranças que impedem os relacionamentos saudáveis, as ansiedades que consomem o descanso, os traumas que nunca foram tratados, as feridas emocionais da infância, os complexos que rebaixam a autoestima, os abandonos que deixaram marcas tão profundas. Apresenta tudo isso diante de Deus, para que Ele, em sua infinita misericórdia, realize um verdadeiro milagre de restauração. São Rafael, passa com teu toque suave sobre os corações que carregam tristeza crônica, sobre aqueles que choram sozinhos à noite, sobre os que se sentem incapazes de amar ou de receber amor. Que tuas mãos celestiais toquem as raízes da dor, onde a mágoa foi plantada, onde a rejeição encontrou abrigo, onde a solidão se fez presente por tanto tempo. Que o teu olhar de luz encontre o mais escuro dos sentimentos e ali derrame cura e transformação. Que toda lembrança que ainda provoca dor seja agora envolvida pela ternura de Deus e que a graça comece a reconstruir o que a dor destruiu. E São Rafael, amigo fiel daqueles que sofrem, quantos buscam nas coisas erradas o alívio de suas dores? Quantos tentam calar o sofrimento com bebidas, com drogas, com prazeres passageiros, com vícios que escravizam e enfraquecem a alma? Quantos se tornaram dependentes de hábitos que destroem pouco a pouco a sua dignidade, que corrompem o espírito e fragilizam a mente? Vem agora, príncipe da cura divina, com teu poder que vem do céu, quebrar as correntes desses vícios. Vem com tua autoridade dada por Deus, libertar aqueles que já não conseguem lutar sozinhos. Que caia por terra toda dependência química, todo apego destrutivo, toda compulsão que aprisiona, toda fuga emocional disfarçada de prazer. Se a alma buscava um alívio no lugar errado, que agora encontre repouso na presença de Deus. Se o corpo foi contaminado por excessos, que agora seja restaurado pela pureza do Espírito Santo. Se a mente está entorpecida, confusa, dominada pelo desânimo ou pela culpa, que agora receba a clareza e a serenidade dos que se deixam tocar pela luz do alto. São Rafael, cura os que perderam o controle, os que já não conseguem vencer os impulsos, os que se sentem envergonhados e fracos, os que já tentaram parar, mas recaíram tantas vezes que perderam a esperança. Cura, com teu olhar compassivo, os que estão mergulhados no vício do álcool, das drogas, da pornografia, do jogo, da mentira, da raiva, da autossabotagem. Tu, que foste guia fiel de Tobias, guia agora estes filhos e filhas para o caminho da libertação. Que cada passo em direção à cura seja acompanhado pelos teus anjos e que nenhuma queda impeça o recomeço. E se essas feridas emocionais e esses vícios foram passados de geração em geração, se há heranças espirituais negativas, comportamentos repetidos nas famílias, se há padrões nocivos que se instalaram como se fossem normais, vem agora, São Rafael, cortar essa cadeia invisível com o poder da graça. Que uma nova história comece a ser escrita, que a libertação que começa hoje nesta alma alcance filhos, netos, sobrinhos, sobrinhas, todos aqueles ligados por sangue e amor. Que a bênção de uma cura verdadeira se espalhe por toda a árvore genealógica.
como uma luz que vai dissipando toda a treva acumulada ao longo do tempo. E, Senhor, por intercessão de São Rafael Arcanjo, pedimos que a alegria verdadeira volte a brotar, que o sorriso sincero volte a surgir no rosto, que os olhos enxuguem as lágrimas do sofrimento e brilhem com esperança, que a alma que estava prostrada, sem forças, sem ânimo, sem fé, se levante com coragem e comece a caminhar novamente. Que tudo o que estava desorganizado dentro do coração encontre agora ordem, sentido e propósito. Que haja equilíbrio, harmonia e paz. São Rafael, sela com teu poder tudo o que foi restaurado nesta oração. Que nenhuma tentação, nenhuma recaída, nenhuma provocação do inimigo consigam desfazer o que Deus está realizando agora. Que a cura seja duradoura, que a libertação seja completa, que a alma volte a se reconhecer como filha amada de Deus. E que, a cada dia, essa pessoa encontre forças para continuar lutando, rezando e confiando, até que tudo esteja verdadeiramente curado. Escreva com fé nos comentários: São Rafael Arcanjo, cura minhas feridas e liberta-me dos vícios. São Gabriel Arcanjo, mensageiro do Altíssimo, portador das notícias celestes, aquele que anunciou à Virgem Maria o maior milagre da história da humanidade. Hoje recorremos a ti com o coração aberto, carregado de fé, mas também marcado por tantas esperas. Viemos clamar pela graça que aos olhos humanos parece impossível, inalcançável, distante, como se estivesse selada por uma sentença imutável. Mas sabemos, São Gabriel, que quando Deus ordena, tudo se transforma, tudo se move, tudo se realiza. E sabemos também que és tu enviado do céu, quem leva essas ordens aos homens e confirma pela força do Espírito Santo que para Deus nada é impossível. São Gabriel, olhai com bondade para esta súplica que se eleva agora ao céu. Esta graça que carregamos no coração já foi pedida em silêncio tantas vezes, já foi chorada no quarto, já foi escrita em diários, já foi mencionada em novenas, já foi levada ao altar em tantas missas. É algo que o mundo julga como perdido, como encerrado, como uma causa morta. Mas não há morte onde Deus toca, não há fim onde a promessa divina ainda respira. Vem, São Gabriel, anunciar que o tempo da graça chegou. Vem com tua voz forte e suave, proclamar que o céu ainda realiza maravilhas. Quantas vezes tentamos resolver pelas nossas próprias forças? Quantas vezes buscamos conselhos, caminhos, saídas, portas humanas? E agora, quando tudo parece não ter mais solução, quando tudo se fecha, quando os dias se tornam longos e pesados, é o momento em que a fé precisa ser maior que a lógica, maior que os dados, maior que os relatórios, maior que as negativas. Porque quando Deus quer agir, Ele não precisa pedir permissão à realidade. Ele simplesmente ordena, e tudo obedece. São Gabriel, leva ao trono do Senhor este pedido que já passou do tempo, esta graça que já não sabemos mais como pedir. Intercede com toda a tua autoridade, com toda a tua fidelidade, com toda a tua força angelical. Anjo da Anunciação, visita agora cada alma que reza com esperança, a cada um que, apesar de tudo, ainda crê, a cada um que, mesmo sem ver nada acontecendo, ainda acende uma vela, ainda faz o sinal da cruz, ainda dobra os joelhos, ainda repete com a voz trêmula: Senhor, eu confio em ti. Dá a São Gabriel a confirmação que o céu ouviu. Toca nos corações com a certeza de que o tempo de Deus é perfeito. E se houver obstáculos invisíveis, impedimentos espirituais, correntes de maldição, inveja, feitiçaria ou qualquer força contrária à realização desta graça, que sejam agora dissipados, desfeitos e lançados por terra. Clamamos pelo impossível, porque sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Pedimos por aquilo que ultrapassa as leis naturais, por aquilo que foge ao entendimento humano. Pedimos por curas que os médicos já desistiram, por reconciliações que ninguém mais acredita, por conversões que pareciam impensáveis, por libertações definitivas, por portas que foram seladas com cadeados humanos e espirituais. São Gabriel, se for da vontade de Deus, proclama que esta graça será concedida.
Que tudo o que for necessário seja movido nos céus e na terra. Que os anjos sejam enviados, que os corações sejam inclinados, que o tempo seja acelerado, que os milagres comecem a se manifestar visivelmente. E se esta graça ainda precisar esperar mais um pouco, dá-nos, arcanjo da esperança, a fortaleza interior para não desistir, para não se revoltar, para não abandonar a oração. Que possamos, mesmo em meio à espera, continuar rezando com confiança, porque tudo o que é pedido com fé no tempo certo floresce. Ensina-nos a aceitar o silêncio de Deus como parte do processo, e que mesmo sem sinais, possamos nos manter fiéis, certos de que Deus trabalha no oculto, nos bastidores, nas entrelinhas, nas horas silenciosas da madrugada, quando ninguém vê, mas Ele está agindo. São Gabriel, anunciador da graça, vai agora até onde essa bênção precisa ser liberada. Fala ao coração de quem precisa mudar de atitude para que esta graça aconteça. Muda intenções, converte vontades, abre olhos espirituais. Se for uma causa judicial, toca no juiz. Se for uma graça material, toca nos corações generosos. Se for uma cura, toca nas células. Se for reconciliação, toca nos sentimentos. Se for um emprego, toca nos processos. Se for vida nova, toca na história de quem precisa recomeçar. Mas age, Gabriel, como mensageiro de Deus, proclamando vitória onde tudo parecia perdido. E quando essa graça for realizada, que não haja dúvida. Todos reconhecerão que foi Deus quem fez, que não foi sorte, que não foi coincidência, que não foi acaso, que foi milagre, que foi resposta do céu, que foi anúncio de vitória enviado pelas tuas mãos, São Gabriel Arcanjo. E que aquele que agora chora pedindo, chore depois agradecendo, com os olhos cheios de lágrimas de alegria e com o coração transbordando de fé renovada. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel Arcanjo, anuncia meu milagre e realiza o impossível em minha vida. São Miguel Arcanjo, defensor celeste, guerreiro invencível nas batalhas espirituais, enviado por Deus para proteger os filhos do Altíssimo contra os ataques do maligno, hoje clamamos a tua poderosa intercessão para que esta casa seja cercada, blindada e selada pela força do céu. Tu que és o príncipe das milícias celestes, vem agora com teus exércitos de anjos e entra em cada cômodo, cada parede, cada centímetro deste lar, com a autoridade que o próprio Deus te confiou. Não permitas que nenhuma presença maligna, nenhuma influência das trevas, nenhuma perturbação espiritual encontre espaço ou direito de se manifestar neste lugar. Estende agora, glorioso São Miguel, tua espada flamejante e traça ao redor desta casa uma linha de fogo sagrado que nenhuma força do mal consiga atravessar. Que os anjos sob teu comando sejam colocados em cada porta, em cada janela, em cada canto escondido. Que este lar, que é o refúgio da família, se transforme num território espiritual consagrado a Deus, onde reine a paz, a harmonia, a luz, a presença constante do Espírito Santo. Que todos os que aqui vivem sejam protegidos não apenas de perigos visíveis, mas também dos invisíveis, das armadilhas espirituais, das ciladas do maligno, dos ataques sorrateiros que tentam destruir pela divisão, pelo medo, pela discórdia. Se houve nesta casa qualquer entrada espiritual indevida, qualquer objeto contaminado, qualquer presença impura, qualquer palavra maldita lançada com raiva, inveja, feitiçaria ou praga rogada, que agora tudo isso seja destruído pelo poder de Deus. Que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz pela redenção de toda a humanidade, seja agora aspergido espiritualmente sobre cada parte desta casa. Que cada parede, cada móvel, cada objeto, cada canto, seja purificado, santificado e restaurado pela presença divina. São Miguel, se houve nesta casa discussões constantes, palavras ofensivas, ambientes carregados de ressentimento, olhares de ódio, atitudes de frieza, portas fechadas pela mágoa, corações trancados pelo orgulho, que tudo isso seja agora quebrado, que o clima espiritual seja transformado, que o que antes era ambiente de discórdia torne-se lugar de oração, que o que antes era campo de batalha se torne jardim de paz.
Que os laços familiares sejam fortalecidos, que os sentimentos se purifiquem, que os gestos se tornem mais doces, mais humanos, mais sagrados. E se porventura esta casa foi, consciente ou inconscientemente, consagrada ao mal, seja por práticas ocultas, por objetos trazidos sem discernimento, por palavras ditas em momentos de dor, por visitas que deixaram rastros espirituais, que tudo isso agora perca sua força. Que qualquer pacto feito com as trevas, mesmo sem intenção, seja cancelado agora pela autoridade do nome de Jesus e pela intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo. Que o passado desta casa não tenha poder sobre o presente. Que o ontem marcado pela confusão seja agora substituído por um hoje de bênção e um amanhã de luz. São Miguel, com tua força de general celeste, desce agora com tua milícia e faz uma varredura espiritual completa neste lar. Que tudo o que está escondido nas sombras seja trazido à luz. Que todo espírito de enfermidade, de miséria, de divisão, de medo, de perturbação, de opressão, seja agora acorrentado e lançado aos pés da cruz de Cristo. Que este ambiente se torne tão puro que os anjos se sintam à vontade para permanecer aqui. Que este lar seja a presença viva de Deus na vizinhança. E que quem passar por esta porta sinta, ainda que sem saber, a leveza do céu. Pedimos São Miguel que se instale aqui um tempo novo. Um tempo de bênção, de abundância espiritual, de cura nas relações, de paz nos pensamentos, de ordem nas rotinas. Que a oração volte a ser feita com frequência. Que o terço seja rezado em família. Que a palavra de Deus seja lida, proclamada, vivida com fidelidade. Que as paredes desta casa testemunhem louvores. Que os cômodos presenciem atos de caridade. Que os membros desta família sejam testemunhas da presença real de Deus habitando entre eles. Se há crianças nesta casa, guarda seus sonhos, protege sua inocência, ilumina seus caminhos. Se há idosos, fortalece seus corpos, consola suas almas, honra suas histórias. Se há jovens, protege suas decisões, santifica seus pensamentos, guia seus passos. Se há casais, sela sua união com fidelidade, paciência e amor verdadeiro. E se há pessoas sozinhas, que sintam a companhia dos santos, dos anjos, da Mãe de Deus e nunca mais experimentem o peso da solidão. Que cada refeição seja abençoada. Que o descanso seja tranquilo. Que os dias sejam leves. Que as noites sejam silenciosas. Que os sonhos sejam doces. E que nenhum mal se atreva a cruzar o limite desta casa protegida por ti, São Miguel Arcanjo. Que todos os que vivem aqui sejam revestidos de armadura espiritual. Que suas decisões sejam inspiradas por Deus, que seus caminhos sejam retos, que suas palavras sejam firmes, mas cheias de amor. E que esta casa seja conhecida no mundo espiritual como território sagrado, lar consagrado, ambiente blindado contra todo tipo de mal. Escreva com fé nos comentários: São Miguel Arcanjo, protege minha casa e sela meu lar com tua espada celestial. São Rafael Arcanjo, médico do céu, enviado pelo Altíssimo como portador da cura e da restauração, aquele que acompanhou Tobias com ternura, sabedoria e autoridade divina, hoje nos colocamos em tua presença com humildade profunda, com o coração quebrantado e a alma sedenta de consolo. Trazemos diante de ti nossas enfermidades, aquelas que o corpo sente com dores, cansaços, inflamações e diagnósticos difíceis, mas também as enfermidades que vão muito além da carne, aquelas que adoecem o espírito, que esvaziam o ânimo, que nos afastam da paz e da alegria que vem de Deus. São Rafael, intercessor dos doentes, guia dos cansados e luz dos que estão em trevas, clama por nós diante do trono do Altíssimo. Vem agora visitar cada pessoa que se encontra abatida, seja em casa, num leito de hospital, em silêncio sofrido, muitas vezes sem forças até para rezar. Toca com tuas mãos celestiais as partes do corpo que clamam por alívio. Toca nos ossos, nos nervos, nos órgãos internos, no sangue, no coração, nos pulmões, na coluna, no sistema imunológico. Onde houver uma enfermidade instalada, que tua presença comece a operar com o poder que vem do céu, trazendo alívio, ordem, regeneração,
vida nova. Mas, São Rafael, sabemos que há doenças que não aparecem em exames, que não são diagnosticadas por nenhum médico, que não têm nome técnico, mas doem com a mesma intensidade, às vezes até mais, e se manifestam no silêncio das madrugadas, na ansiedade constante, na tristeza sem explicação, no vazio que consome as forças, na angústia que aperta o peito, na falta de esperança que escurece os dias. Toca também, arcanjo da cura, nessas feridas profundas que se alojaram na alma. Toca nas memórias que causaram traumas, nos medos que paralisam, nas dores emocionais que ficaram guardadas por tantos anos. Vai às raízes mais antigas do sofrimento e começa a curar o que ninguém mais viu, o que ninguém mais soube, mas que Deus sempre acompanhou em silêncio. São Rafael, quantas vezes não conseguimos separar o que é dor do corpo e o que é dor do espírito? Quantas vezes uma ferida emocional gera um sintoma físico? Quantas vezes uma alma angustiada enfraquece o organismo? Por isso, te pedimos que cures de forma integral. Que não apenas o sintoma desapareça, mas que a causa verdadeira seja tratada com a precisão que só o céu pode oferecer. Se há pecados não confessados que nos adoecem, leva-nos ao arrependimento. Se há mágoas guardadas que nos pesam, leva-nos ao perdão. Se há má condução da nossa vida espiritual, ajuda-nos a retomar o caminho da fé, da oração e da confiança verdadeira em Deus. E se essa enfermidade que carregamos foi consequência de algo espiritual, se houve influências negativas, palavras de maldição, invejas, pragas, consagrações ocultas, contaminações espirituais, práticas contrárias à fé católica que abriram brechas para o mal entrar. Que tudo isso agora seja cortado pela raiz, desfeito com a luz de Deus, anulado pelo poder da cruz. Que o sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo cubra esta pessoa por inteiro, da cabeça aos pés, por dentro e por fora, selando com pureza, com proteção e com força contra toda e qualquer recaída espiritual ou física. São Rafael, tu que foste enviado por Deus para curar a cegueira do pai de Tobias, vem agora curar também as cegueiras espirituais que nos impedem de enxergar a vontade de Deus. Cura os olhos que só veem problema, cura a mente que está sobrecarregada, cura o coração que já não sabe amar, cura o corpo que já não responde como antes. Reanima os cansados, levanta os que estão prostrados, conforta os que estão perdendo a fé, sustenta os que estão com medo. E se alguém está em estado terminal, que seja envolvido agora por uma paz sobrenatural. Se for da vontade de Deus, que haja um milagre de cura. Mas se for hora de partir, que seja envolto por luz, com os sacramentos recebidos, com o perdão no coração, com a alma pronta para o encontro com o Pai. São Rafael, acompanha também aqueles que cuidam dos doentes, dá paciência, força, equilíbrio, compaixão, generosidade, que ninguém se sinta sozinho, que nenhum sofrimento seja ignorado, que todas as lágrimas derramadas sejam recolhidas pelos anjos, e que, mesmo na dor, a fé seja firme. Mesmo na luta, a esperança se mantenha viva. Mesmo sem entender, a alma confie, porque aquele que se entrega a Deus, mesmo entre lágrimas, é sustentado pela mão do Altíssimo. E nós que agora rezamos contigo, São Rafael, pedimos que esta oração seja como um remédio espiritual, que comece a produzir efeitos desde já, que o coração bata mais calmo, que o corpo comece a responder, que a mente se organize, que o sono seja tranquilo, que os exames tragam boas notícias, que a disposição volte, que a saúde se restabeleça e que todos reconheçam, foi o céu que agiu, foi Deus quem curou, foi São Rafael quem intercedeu com amor e poder. Escreva com fé nos comentários: São Rafael Arcanjo, cura meu corpo e minha alma com o remédio do céu. São Gabriel Arcanjo, embaixador do Altíssimo, servo fiel da Santíssima Trindade, portador das mensagens celestes que mudam destinos e renovam promessas. Hoje elevamos a ti um clamor que carrega urgência, que transpira desespero, que grita por uma intervenção divina imediata. Estamos diante de uma causa que não pode mais esperar, de uma situação
que ultrapassou o limite do suportável, de um sofrimento que exige, sem demora, a manifestação do poder de Deus. E se esta oração chegou até nós neste momento, não foi por acaso, foi porque o céu ouviu o nosso gemido silencioso e decidiu agir através da tua intercessão poderosa. São Gabriel, que um dia foste enviado à Virgem Maria para anunciar o nascimento do Salvador, vem agora até nós com a mesma autoridade, com o mesmo resplendor, com a mesma certeza de que os planos de Deus jamais são frustrados. Olha para este pedido urgente, que já se tornou súplica diária, que já foi confiado a tantos santos, que já foi entregue no altar em lágrimas e que hoje, mais uma vez, é apresentado com fé diante do céu. Não se trata de um desejo qualquer, de um capricho humano, mas de uma necessidade vital, de algo que, se não for tocado pelo dedo de Deus, se transformará numa dor ainda maior, num abismo ainda mais profundo. Intercede, São Gabriel, junto ao trono do Altíssimo, por esta causa que exige resposta. Intercede sem demora por este filho ou filha que já não consegue mais esperar, que já está esgotado de tantas tentativas, de tantas esperas, de tantos nãos, de tantos silêncios. São Gabriel, rompe agora o que precisa ser rompido no mundo espiritual, remove os impedimentos que travam esta bênção, desfaz os nós que paralisam esta graça. Que aquilo que estava parado, estagnado, bloqueado, seja agora destravado, liberado e realizado pelo poder de Deus. Se é uma causa na justiça, que os papéis comecem a se mover. Se é um problema familiar, que os corações se abram à reconciliação. Se é uma enfermidade grave, que a cura comece a se manifestar. Se é uma porta fechada no trabalho, que ela seja agora escancarada. Se é uma dívida impagável, que a providência surja de onde ninguém esperava. Se é um relacionamento perdido, que o reencontro aconteça de forma inesperada. Se é a conversão de alguém amado, que o toque de Deus transforme essa alma sem aviso. Se é um livramento urgente, que os anjos sejam enviados imediatamente. Nada é difícil demais quando o céu decide agir. E por isso suplicamos, São Gabriel Arcanjo, leva este pedido com pressa ao coração de Deus. E se houver algo dentro de nós que esteja impedindo esta graça de chegar, seja uma falta de perdão, uma resistência à vontade divina, um pecado não confessado, um orgulho escondido, mostra-nos com clareza, revela com caridade, ilumina com sabedoria, para que também nós possamos colaborar com aquilo que o céu quer realizar. Porque sabemos que Deus age com perfeição, mas também sabemos que precisamos estar abertos, disponíveis, confiantes, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. São Gabriel, ajuda-nos a manter a fé firme enquanto a graça não chega. Sustenta o nosso coração para que ele não desanime. Protege os nossos pensamentos das dúvidas que paralisam. Guarda os nossos sentimentos da revolta que destrói e renova dentro de nós a certeza de que, mesmo se tudo parecer contrário, mesmo se nada estiver indicando solução, Deus está trabalhando com zelo, com precisão, com amor, e no tempo dele, tudo se manifestará. Mas se for possível, se for da vontade do Pai, se for para o bem da alma e da salvação eterna, que este milagre urgente seja realizado agora, sem demora, com toda a força e glória. Pedimos também, São Gabriel, por aqueles que não conseguem mais rezar, por aqueles que foram vencidos pelo cansaço, pela tristeza, pela incredulidade, por aqueles que estão em desespero, pensando em desistir de tudo, por aqueles que se calaram porque não acreditam mais na possibilidade de um recomeço. Intercede por eles com mais intensidade ainda. Carrega suas orações dentro da tua luz. Fala por eles quando eles não tiverem mais palavras. E quando o milagre acontecer, que todos reconheçam que foi Deus quem fez, que foi por tua intercessão que o impossível se tornou realidade. E se por qualquer motivo esta graça ainda tiver que esperar, se for preciso amadurecer mais um pouco, se for necessário preparar o terreno, fortalece-nos na paciência e na confiança. Mas se chegou o momento, se esta oração é a resposta que Deus queria ouvir, se esta súplica foi a última chave que faltava para destrancar a bênção, então que o milagre aconteça agora, diante dos nossos olhos, com a assinatura clara da vontade divina. Que aquele que agora reza com fé,
que se une a esta súplica com o coração em lágrimas, seja envolvido por uma paz sobrenatural, que sinta a presença do céu entrando na sua casa, tocando sua causa, transformando sua realidade, que sinta no corpo e na alma que algo mudou, que algo foi desatado, que algo se moveu no invisível. Porque os anjos estão em ação, e São Gabriel foi enviado para trazer o anúncio de uma grande vitória. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel Arcanjo, leva ao céu meu pedido urgente e realiza este milagre pela glória de Deus. São Miguel Arcanjo, defensor celeste, guerreiro imbatível do exército de Deus, guardião das almas e das famílias, hoje nos colocamos sob tua proteção poderosa para clamar, com todo o ardor do nosso coração, pela segurança espiritual, emocional e física dos nossos filhos e netos. Apresentamos diante de ti, Arcanjo glorioso, o nome de cada um deles, mesmo que em silêncio, pois tu conheces cada filho, cada filha, cada neto e neta que carregamos no coração como o maior dos tesouros que Deus nos confiou. Vem, São Miguel, proteger aqueles que mais amamos, porque neste mundo tão conturbado, cheio de armadilhas, enganos, violências e corrupções, precisamos de tua espada flamejante empunhada em favor daqueles que o Senhor colocou sob os nossos cuidados. Coloca teus anjos em torno das crianças e dos jovens, dos bebês ainda no ventre, até os adultos que caminham por escolhas difíceis. Protege-os desde a mente até os pés. Protege seus pensamentos para que não sejam iludidos pelas falsas verdades deste tempo. Protege seus olhos para que não se contaminem com as imagens impuras espalhadas por todos os lados. Protege seus ouvidos para que não deem atenção às vozes do engano. Protege suas palavras para que sejam justas, puras e benditas. E protege suas escolhas, São Miguel, pois são elas que determinam os rumos da vida. Que cada passo seja iluminado pela luz de Deus e jamais conduzido pelas trevas da ilusão ou da tentação. São Miguel, consagramos nossos filhos e netos ao Deus Altíssimo pela tua poderosa intercessão. Que eles sejam retirados agora de toda influência maligna, de todo ambiente espiritual corrompido, de toda amizade que afasta da fé, de toda a companhia que leva para o erro. Se algum deles está andando por caminhos de risco, caminhos de pecado, caminhos de escuridão, que tu, Arcanjo da Luz, vás agora ao encontro deles, onde quer que estejam, e os resgates com urgência. Que nenhuma distância, nenhuma rebeldia, nenhuma frieza espiritual seja maior que o teu poder de trazê-los de volta ao caminho da graça. Se há filhos ou netos afastados da igreja, afastados dos sacramentos, longe da oração, do Santo Terço, da Eucaristia, que tu, Miguel, com a tua espada que rasga o véu da mentira, os despertes para a verdade. Que cada um deles sinta, mesmo sem entender, o toque da graça, o incômodo do Espírito, a saudade da fé que um dia aprenderam em casa, no colo da mãe, nos ensinamentos dos avós, nos sinais da cruz feitos com devoção. Que eles tenham sede de Deus, que eles sintam necessidade de voltar, que eles sejam marcados espiritualmente com o selo da salvação. E se algum deles se envolveu com vícios, com amizades perigosas, com ideologias contrárias à fé católica, com práticas espirituais contrárias à doutrina da Santa Igreja, que todas essas correntes sejam agora quebradas pela tua intervenção, São Miguel Arcanjo. Que a luz que vem de Deus dissipe toda a escuridão. Que as falsas doutrinas, as falsas promessas, os falsos mestres, os falsos caminhos, percam todo o poder de sedução. Que a verdade de Cristo brilhe mais forte que todas as mentiras do mundo. Que o Espírito Santo sopre sobre eles com força e clareza. Que tu, Miguel, defendas com tua lança todos aqueles que oramos agora com fervor. Guarda, São Miguel, os corpos dos nossos filhos e netos contra todo tipo de violência. Protege-os nas ruas, nas escolas, nos caminhos que percorrem sozinhos. Afasta-os dos perigos, dos assaltos, dos acidentes, das tragédias, das doenças inesperadas. Que os teus anjos caminhem ao lado deles como sentinelas, que nenhum mal toque seus corpos, que nenhuma arma tenha poder sobre eles, que nenhum espírito de morte os alcance. Guarda-os no amanhecer e no entardecer, na saída e no retorno.
nas viagens e nos dias comuns. Que cada suspiro deles seja protegido pelo céu. Se há filhos ou netos doentes, que tua presença seja remédio, seja alívio, seja força. Se há crianças especiais, com dificuldades físicas ou emocionais, que tu os ampares com delicadeza. Se há jovens deprimidos, angustiados, sem sentido para viver, que tu lhes sopres no coração um novo fôlego de esperança. Se há pais e mães desesperados, sem saber como lidar, que tu os fortaleças, dando discernimento, paciência e sabedoria. Que ninguém se sinta sozinho. Que cada um sinta que há um exército celestial lutando ao seu favor. E, Senhor Deus, por intercessão de São Miguel Arcanjo, consagramos esta geração aos teus cuidados. Que nenhuma maldição hereditária, nenhuma influência espiritual do passado, nenhuma história familiar marcada por dores, se perpetue nos filhos e netos. Que toda maldição seja cortada. Que toda palavra negativa seja anulada. Que toda praga rogada perca seu efeito. Que toda profecia de fracasso seja transformada em promessa de bênção. Que nossos filhos e netos sejam instrumentos de luz, de paz, de justiça e de fé onde estiverem. São Miguel Arcanjo, defende-os com tua espada, guarda-os com tuas asas, acompanha-os com teus anjos. Que eles cresçam em graça, em sabedoria e em proteção. Que caminhem sob o olhar amoroso de Deus e que nunca, jamais se percam. Que mesmo se caírem, sejam levantados. Que mesmo se afastarem, sejam encontrados. Que o nome de cada um esteja escrito no livro da vida. E que a salvação eterna seja garantida pela tua intercessão, Miguel, protetor das famílias, guardião dos filhos e netos, defensor das gerações. Escreva com fé nos comentários: São Miguel Arcanjo, protege meus filhos e netos contra todo o mal. São Rafael Arcanjo, médico celeste, guia dos que caminham, intercessor poderoso junto ao trono do Altíssimo, hoje te invocamos com confiança, humildade e grande necessidade, para que venhas em auxílio de todos aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, dívidas sufocantes, portas de trabalho fechadas, injustiças salariais, sustento ameaçado e angústias que consomem a paz interior. Tu que foste enviado por Deus para curar, acompanhar e libertar, como foste para Tobias no tempo das Escrituras, sê também agora a presença divina em nossa realidade concreta, em nossos sofrimentos cotidianos, nas lutas de cada dia para manter o pão sobre a mesa e a dignidade preservada. São Rafael, tu que caminhaste ao lado de Tobias em sua jornada de vida e de superação, faz também conosco este caminho. Vê, Arcanjo bendito, quantos filhos de Deus estão sobrecarregados por contas vencidas, por compromissos financeiros que não conseguem mais cumprir, por cobranças humilhantes pela ansiedade de não saber o que farão no mês seguinte, pela vergonha de não conseguir sustentar os filhos com a dignidade que sonharam. Olha por aqueles que já tentaram de tudo, venderam o que tinham, cortaram o que podiam, renegociaram o que foi possível. E mesmo assim não conseguem ver a luz no fim do túnel. Que tua luz, São Rafael, brilhe agora sobre essas trevas e indique uma saída onde já não se enxerga solução. Visita agora com teu poder celestial os lares em que há escassez, onde falta o pão de cada dia, que ali abunde a providência divina. Onde falta dinheiro para pagar o aluguel, a luz, a água, os remédios, que ali seja derramada a abundância da misericórdia de Deus. Não pedimos riquezas exageradas, nem luxos, nem excessos, mas sim o necessário para viver com tranquilidade, honestidade e paz de consciência. Que ninguém precise escolher entre comprar alimento e comprar um remédio. Que nenhuma mãe precise esconder da criança que não há mais nada na despensa. Que nenhum pai precise sair de casa sem saber como voltará com o básico. Que tua intercessão, São Rafael, traga a cura das feridas abertas pela pobreza injusta. E se há causas espirituais por trás da crise financeira, se há maldições hereditárias, palavras negativas ditas no passado, invejas lançadas, pragas rogadas, vínculos com práticas contrárias à fé católica que abriram brechas na vida econômica da família, que tudo isso seja agora desfeito pelo poder do Deus Altíssimo por tua mediação, Arcanjo Curador.
Que a libertação aconteça em nome de Jesus. Que nenhuma corrente do mal permaneça. Que todo espírito de miséria, de escassez, de ruína e fracasso perca seu poder neste momento. Que a casa, os documentos, os contratos e os bens sejam aspergidos com a graça de Deus e blindados contra toda a ação das trevas. São Rafael, olha também por aqueles que estão desempregados, subempregados, explorados ou injustiçados em seu ambiente de trabalho. Quantos têm currículo, experiência, boa vontade, mas não recebem sequer uma resposta? Quantos trabalham exaustivamente e não são valorizados, sofrem humilhações, são vítimas de perseguição ou são tratados como se não tivessem dignidade? Quantos têm sonhos e talentos, mas nunca tiveram a oportunidade de mostrar o que sabem? São Rafael, abre portas, intercede por oportunidades. Que currículos sejam olhados com atenção, que entrevistas sejam marcadas, que contratações aconteçam, que promoções surjam, que o reconhecimento venha e que ninguém aceite ser explorado por necessidade, mas receba o que é justo segundo a vontade divina. Tu que curaste os olhos cegos de Tobit, cura também agora a visão daqueles que não enxergam mais esperanças. Tu que foste companheiro de Tobias na travessia do deserto, sê agora companheiro dos que enfrentam jornadas difíceis, longas e incertas para buscar o sustento. Tu que trouxeste solução financeira para a casa de Tobias, trazendo de volta os valores devidos, traz também para nós tudo aquilo que é nosso por direito. Salários atrasados, valores retidos, causas na justiça, restituições bloqueadas, investimentos perdidos, projetos interrompidos. Que a justiça do céu se manifeste, mesmo quando a justiça da terra tarda ou falha. Abençoa os empreendedores, os autônomos, os pequenos comerciantes, os profissionais liberais. Que suas empresas sejam protegidas contra fraudes, contra crises repentinas, contra prejuízos inesperados. Que seus negócios prosperem, que haja bons contratos, bons clientes, bons colaboradores. Que cada centavo seja fruto honesto de esforço digno e que nenhuma injustiça seja cometida nem sofrida. Ensina-nos, São Rafael, a administrar bem o que Deus nos confia, com generosidade, prudência, honestidade e espírito de partilha. Acalma os corações ansiosos, os que já não dormem por causa das dívidas, os que já pensaram em desistir, os que já choraram sozinhos com um boleto nas mãos. Restaura a confiança, reacende a fé. Que esta oração alcance o céu como incenso puro e que a graça comece a se manifestar. Que surjam sinais, telefonemas, portas abertas, contatos inesperados, propostas concretas. Que a ação de Deus seja visível, inegável, incontestável e que tudo aconteça para a glória daquele que tudo pode. São Rafael Arcanjo, tu que foste remédio de Deus na vida de uma família marcada por dificuldades, sê agora também o remédio para todas as famílias que rezam esta oração. Cura, liberta, sustenta, protege e ensina-nos a confiar, mesmo quando tudo parece perdido, porque a última palavra vem do céu e a bênção de Deus, quando chega, vem com paz, com ordem, com justiça e com plenitude. Escreva com fé nos comentários: São Rafael Arcanjo, cura minhas finanças e meu trabalho com o poder de Deus. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel do Altíssimo, tu que foste portador das palavras de Deus aos seus servos, hoje te invocamos com humildade, confiança e sede de discernimento. Porque há momentos em que a alma se sente perdida, o coração dividido e a mente confusa. Nessas horas em que tudo parece escuro, tua presença, Gabriel, é luz do céu que ilumina os caminhos. Quantas pessoas estão agora diante de decisões importantes sem saber o que fazer? Há situações familiares, escolhas profissionais, direções espirituais que exigem clareza. Mas os sinais parecem confusos, os conselhos não bastam. Por isso, te pedimos, vem em nosso auxílio o arcanjo da revelação. Dissipa toda a confusão interior, remove a cegueira espiritual, acalma a inquietação que impede de ouvir a voz de Deus. Fala ao nosso coração como falaste à Virgem Maria.
Ela compreendeu a vontade de Deus porque soube escutar. Ensina-nos a escutar também. Que saibamos perceber os sinais do céu, mesmo quando vêm de forma simples. Dá-nos olhos atentos, ouvidos sensíveis e coração disponível. Ajuda-nos, São Gabriel, a vencer o medo que trava, a dúvida que tira a paz, a pressa que impede o amadurecimento da fé. Que aprendamos a esperar o tempo de Deus. Ele responde na hora certa. Que tua intercessão nos dê serenidade para esperar, firmeza para decidir e humildade para aceitar o que não compreendemos agora. Quantos se sentem perdidos vivendo sem propósito? São Gabriel anuncia que há um plano de Deus para cada vida, que nenhum sofrimento é em vão, nenhuma oração é esquecida, que cada pessoa que reza agora saiba que foi criada com um propósito e que Deus tem algo grande preparado para a sua história. Intercede por quem precisa tomar decisões urgentes, mudanças importantes, vocações a discernir, crises no casamento, dúvidas no trabalho, caminhos que exigem uma resposta. Que nenhuma escolha seja feita por impulso, mas pela luz do Espírito Santo. Que a paz seja o sinal de que estamos no caminho certo. Protege os nossos pensamentos. Livra-nos das confusões mentais, dos conselhos errados, das vozes que não vêm de Deus. Que possamos discernir com clareza o que é certo e o que é engano. Que nenhuma decisão contrária à fé e à verdade seja tomada. Guarda nossa mente contra toda ilusão. Ilumina os jovens que buscam sua vocação. Que descubram com paz se são chamados ao matrimônio, à vida consagrada ou ao sacerdócio. Que entendam que ninguém veio ao mundo por acaso. Que cada dom seja colocado a serviço do reino de Deus. E quando a resposta vier, dá-nos coragem para obedecer mesmo que doa, porque obedecer a Deus é sempre o melhor caminho. Que tua presença nos acompanhe em todas as decisões e nos confirme na vontade do Senhor. Agora, com fé, vamos pedir a bênção de Deus sobre a água que você separou no início desta oração. Que ela seja sinal visível da graça invisível que estamos pedindo. Senhor nosso Deus, pedimos com fé, abençoa esta água, que pela intercessão de São Gabriel Arcanjo, ela se torne fonte de paz, clareza, proteção e cura. Que ao ser bebida ou usada em oração, traga luz para as decisões difíceis, serenidade para os momentos de dúvida e confirmação do caminho que o Senhor deseja para cada um. Que esta água seja um instrumento do teu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa de direção e paz. Inscreva-se no canal Jornada da Fé e una-se a essa corrente de oração diária. Se quiser ajudar ainda mais esta obra, torne-se membro do canal ou deixe um valeu demais. Que os arcanjos de Deus estejam sempre com você. Amém.